Olá, saudações do África Podcast. Hoje nós temos o prazer de entrevistar uma ilustre figura moçambicana, Mudungazi, nome artístico de Isaías Mate, escritor moçambicano, que recentemente publicou duas obras literárias em Moçambique, Memória Subterrânea e Sonata de uma Nação Vagabunda. Para hoje, nesta edição do África Podcast, nós vamos nos restringir aqui, nesta obra. Mudungazi, percebo muito simbolismo nesta capa da Sonata de uma Nação Vagabunda. Você poderia, por gentileza, explicar para nós o que é esta engenharia toda desta obra? O que é que isto significa para nós? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no África Pod. É uma honra estar aqui a falar sobre estes assuntos que têm que ver com a publicação dos meus livros. Agora, Lucas, sobre a questão que me coloca, permita-me antes dizer o seguinte: toda possibilidade de explicação de uma obra de arte é uma tentativa devido à sua subjetividade. E a explicação do autor pode esvaziar o seu conteúdo como produto artístico ou limitar a fruição do leitor. Por isso, espero que os leitores considerem os meus comentários como mais uma pista para a interpretação do texto e não como respostas acabadas. A capa deste livro foi desenhada por um artista plástico moçambicano, Zeca Kwamba. Mas toda a ideia partiu de mim. A ele coube a tarefa de fazer o seu trabalho como artista. O nome Mudungazi que vocês veem aqui é sustentado por uma lança em punho da esquerda à direita para transmitir a ideia de ação de enfrentamento e resistência. Mudungazi foi o nome do antigo imperador de Gaza, Ngungunyane, que teve o seu reinado de 1884 a 1895. Ele muda de nome quando se torna rei após a morte de seu pai, Muzila. Ngungunyane era também conhecido como Leão de Gaza. A figura de Mudungazi, Ngungunyane, ou Leão de Gaza, é tida como símbolo de resistência contra a ocupação colonial em África. Então, eu assumo o nome Mudungazi na escrita como uma figura comprometida com a defesa do povo contra a opressão, a marginalização, as desigualdades sociais e a condenação à falta de sorte. Sobre o título Sonata de uma Nação Vagabunda, nós temos três palavras principais, que são sonata, nação e vagabunda. Um substantivo, outro substantivo e um adjetivo. Sonata, o que significa? É uma palavra de origem latina, sonar, que significa música feita para soar, ou seja, música instrumental. Mas já uma coisa importante a reter: a música instrumental não significa necessariamente ausência de voz e do canto. A voz é usada como instrumento musical. Por exemplo, nós temos a música The Great Gig in the Sky, dos Pink Floyd. E agora, quanto à nação, esta é definida tendo em conta um grupo de pessoas dentro de um território geograficamente delimitado. Este grupo tem uma história e tem também interesses coletivos que podem ser linguísticos, religiosos, econômicos e culturais. Nação, em poucas palavras, é a consciência que um povo tem sobre a sua nacionalidade. Essa consciência leva-nos à noção de país. Agora, o termo vagabundo significa alguém que caminha sem rumo determinado, um andarilho, um indivíduo que vive sem compromisso, que não gosta de trabalhar, uma pessoa malandra, desonesta, algo que se apresenta com uma péssima qualidade. Então, associando os significados aqui apresentados, Sonata de uma Nação Vagabunda remete-nos à ideia de uma música tocada e cantada sobre a realidade de um território geográfico sem direção definida, dirigido por pessoas descomprometidas com o bem comum, pessoas malandras, desonestas, de péssima qualidade. Se nós formos a reparar mais além, para baixo,
aqui. No canto esquerdo temos um batuque e uma marimba. Estes instrumentos musicais complementam a ideia de música patente no título. Além disso, a sua presença é fundamental, pois serve como pista para a projeção de uma realidade cultural específica que será encontrada em vários fragmentos aqui linguísticos discursivos ao percorrer o livro. Por último, temos a imagem de uma família em movimento. A imagem representa uma família de deslocados, ou seja, o drama de famílias afetadas pela guerra, transformadas em refugiados de guerra. Essas famílias abandonaram as suas terras, tornaram-se andarilhos, levando uma vida indigna de pessoas marginalizadas, subalternizadas, os tais vagabundos gerados pela nação vagabunda. Bem, de facto é interessante a maneira como Mudungazi expõe aqui a sua obra. Dá para entender que, para além de escritor, ele é de facto leitor da sua própria obra, né? E isto traz para nós uma certa curiosidade. Isto é muito fantástico e, de facto, a mim, eu já li por acaso esta obra, suscitou-me muita curiosidade. E, de facto, quem a ler também terá muita curiosidade. Mas, Mudungazi, nós gostaríamos que falasse mais um pouquinho da estrutura do próprio livro em si, Sonata de uma Nação Vagabunda. Bem, África Pod. Sonata de uma Nação Vagabunda é uma obra poética composta por 38 textos. Está estruturado em 5 partes de acordo com as temáticas tratadas. Nós temos a primeira parte, em que nós vamos encontrar poemas que cantam a consciencialização face à injustiça social, às desigualdades sociais, o drama dos marginalizados e seus gritos de socorro, o repúdio à guerra e suas consequências. A segunda parte, nós vamos encontrar poemas que retratam a situação da Covid-19. A terceira parte, temos o lirismo amoroso. Este pode ser o desamor, o amor nostálgico, a subjetividade do amor e a beleza da mulher negra africana. A quarta parte traz poemas introspectivos de natureza autobiográfica, com temáticas do cotidiano e as consequências dos fenômenos naturais. A última parte, que é a quinta, traz poemas que refletem sobre o processo de criação artística. Fantástico, Mudungazi. Diante de tudo isso que você falou, nasce em nós uma curiosidade. Mas por que Sonata de uma Nação Vagabunda? Oh, Lucas, sobre por que Sonata de uma Nação Vagabunda, eu penso que a melhor maneira de responder à questão é a leitura do poema que dá título ao livro. Então, espero que prestem atenção nesta leitura. Sonata de uma Nação Vagabunda. Nós somos de Tete. Em Tete nascemos em Xitima, nascemos em Capirizantes, nascemos na Vale nos tempos de lá. E hoje viajamos sem querer para Capiz e Luar. Nós somos de Tete, em Xitima, com tambor de pombe, saciamos nossas desesperanças. Em Capirizantes, matamos as nossas desgraças com baril de crude. Na Vale, hoje somos mendigos de nossos assentamentos. E em Capiz e Luar, refugiado de guerra é a nossa única ostentação como sobrenome. Nós não somos só de Tete, nós somos de Montepuez e Mocimba da Praia, somos de Nhamatanda e Gorongosa, de Lanculo e Zavala. Nós somos Maronga e Machangana. Em Montepuez, o rubi é pena das nossas desgraças. Em Mocimba da Praia, o gás é relíquia para brancos da nossa raça. Em Nhamatanda e Gorongosa, não há mais terra para enterrar a nossa falta de destino. Na antiga terra de boa gente, nascemos para desviver em Mavanze e Quesico, em Maputo, a N4 e lixeira de Ulé. São serolhos dos nossos desesperos. E Gaza é o celeiro do cúmulo da nossa vagabundagem.
Nós somos filhos de um Adão que rejeitou a nossa gravidez, somos filhos de uma Eva prostituta, uma deusa masoquista e um Deus sádico. Nós somos filhos de uma nação vagabunda. Agora, este poema divide-se em 5 partes, ou seja, tem 5 estrofes. As primeiras 2 tomam a província de Tete como motivo do poema, o mote neste caso, as coisas tristes que aconteceram em Tete. Nós temos a tragédia de Xitima, onde morreram 69 pessoas e 169 ficaram internadas devido à intoxicação por terem ingerido uma bebida local chamada pombe, isto em 2015. Temos também a seguir a tragédia de Capirizange. 93 pessoas morreram e 50 ficaram feridas na explosão de um caminhão cisterna durante um roubo coletivo de combustível em 2016. Temos também os desalojados das terras onde se fixou a Vale, os reassentamentos mal geridos pelo governo local de 2019 até agora. Temos também a deslocação forçada para Capize e Luano. Estes são campos de refugiados de guerra no Malawi devido aos conflitos armados em Tete em 2016. Então, isto tudo acontece em Tete. É muita falta de sorte. Mas Tete é apenas uma metonímia da nação geradora de filhos vagabundos. Por isso, a partir da terceira estrofe, há um momento evolutivo que se expande de Tete para as outras regiões, confirmando-se a ideia de nação patente no título. Que regiões são essas? Nós vamos encontrar Montepuez e Mocimba da Praia, isto é, na zona norte. A seguir nós vamos encontrar Nhamatanda e Gorongosa, que é zona centro. E por último nós vamos encontrar Bilanculo e Zavala, Maronga e Machangana, isto para significar a zona sul. Agora, o modelo de progressão temática é o mesmo nas estrofes. Temos 2 pares, um mote e uma glosa, em que há uma estrofe que introduz a informação e outra que desenvolve. Temos o seguinte: a riqueza que traz desgraça para as populações locais em Montepuez e Mocimba da Praia. Temos as mortes em Nhamatanda e Gorongosa durante o conflito armado entre as forças do governo e a Renamo. Os acidentes de viação que ceifaram vidas humanas na província de Inhambane e Maputo, incluindo a tragédia da lixeira de Ulê. E também temos aqui o absurdo dos dados estatísticos inflacionados e o atraso econômico e político em Gaza. Por isso se diz que em Gaza é o celeiro do cúmulo da nossa vagabundagem. Então, todos estes problemas relatados conduzem-nos à conclusão de que nascemos de um Adão que rejeitou a nossa gravidez e de uma Eva prostituta. Por isso, nós somos filhos de uma nação vagabunda. Portanto, eu penso que este poema, Sonata de uma Nação Vagabunda, é suficiente para justificar a ideia de Sonata de uma Nação Vagabunda, que é o título deste livro. Ok, muito obrigado. Estávamos assim a conversa com o escritor Mudungazi, nome artístico de Isaías Mate, que falava sobre a obra Sonata de uma Nação Vagabunda. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e votos de festas felizes. Até o próximo ano. Tem mais. Atenção, Mudungazi a partir de hoje sela o contrato conosco e será um comentador residente do África Podcast. Então, não saia daí, porque a próxima entrevista ele vai falar de outras coisas que é também de seu interesse.